Boa noite, professor. Vou apresentar meu trabalho aqui pelo Excel. Espero que esteja dando uma boa visualização para o senhor. Vou começar pelo número 1. Enquanto deve ser regulado o peso médio para que apenas 10% dos pacotes tenham menos de 500 gramas? Podemos observar que a gente quer descobrir o peso médio para que apenas 10% dos pacotes tenham 500 gramas. Para esse exercício, a gente vai usar essa fórmula, que é a fórmula do Z-score. Temos o valor determinado, que é o valor X, que no caso é 500 gramas, a média que a gente quer descobrir, e temos o desvio padrão, que no caso é 10. Para esse exercício também temos a probabilidade. A probabilidade, no caso, é 10%. Usando aquela tabelinha que para a gente descobrir os valores, se a gente localizar o 10% aqui, essa tabelinha, a gente vai ver que ele está ligando com o menos 1,2. E ao mesmo tempo que ele está ligando no menos 1,2, ele também está ligando na casinha do 0,08. Ou seja, a gente pega menos 1,2 e aproveita o 8. Sendo assim, ele vira menos 1,28. Jogando esse valor, os resultados, os valores dentro da fórmula, podemos observar que temos 500 menos a média, que a gente quer descobrir, sobre o desvio padrão. Com esse resultado, a gente vai ter esse valor, que no caso é menos 1,28 gramas, que no caso vai ser a média que a gente queria descobrir. Agora terminamos o 1, agora vamos para o 2. Com a máquina assim regulada, qual a probabilidade, ou seja, está pedindo o valor em porcentagem e não em decimal. Já vamos ficar atento a esse foco. De que o peso total de 4 pacotes escolhidos ao acaso seja inferior a 2 quilos. Transformando os 2 quilos em grama, podemos dizer que a gente tem 2.000 gramas. Coloquei pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4, resolvendo a média desses 4 pacotes dividido por 2.000 gramas dividido por 4, vamos ter a média de 500, ou seja, jogaremos na mesma fórmula que a gente usou do Z-score, só que porém agora a gente vai utilizar o 500, que foi a média que a gente encontrou aqui como nosso X, o desvio padrão, no caso, a média a gente encontrou aqui o peso médio, que foi 512,8. A gente vai utilizar o menos 512,8, dividido pela fórmula do erro padrão, ou seja, naquela fórmula a gente utilizou o 10. Porém, esse erro padrão ele utiliza a raiz do erro, no caso é o 10, que vai dar 100, dividido pelo 4, que é a quantidade daquilo que dos pacotes. Resolvendo essa forma, a gente vai ter o valor de menos 2,56, e foi aquilo que eu falei, que é o valor em probabilidade, e não em decimais. Transformando esse valor, a gente joga na fórmula o menos 2,5, a gente vai encontrar ele nessa casa. Como o final dele é 6, a gente vai na casa do 6 e a gente vai encontrar o valor de 0,0052. Jogando isso na porcentagem, vai dar a probabilidade de 0,52%. Vamos para o número 3. Depois de regulada a máquina, prepara-se uma carta de controle de qualidade. Uma amostra de 4 pacotes será sorteada a cada hora. Se a média da amostra for inferior a 497 gramas ou superior a 520, a produção deve ser interrompida para ajuste da máquina, isto é, ajuste do peso médio. Ou seja, já temos aqui uma anotação que a gente já pode fazer, que, ou seja, se ela for inferior a 497, desliga. Se ela for superior a 520, ela desliga, ou seja, tem que estar no meio termo. Sendo assim, a gente vai ter que tirar a probabilidade de cada uma delas, usando a fórmula do
do Z-score também, e também a fórmula do erro foi utilizada nas outras. Sendo assim, a gente pode pegar o valor de 497 e subtrair por aquele valor que a gente encontrou lá no número 1, 512,8, sobre o erro padrão, que no caso é o 100, que é a raiz de 10, sobre 4, que aí vai dar o valor de menos 3,16. Sendo assim, a gente vai procurar esse valor na tabelinha, do mesmo jeito que a gente procurou da outra vez, vai dar o resultado de P1 0,08%. Fazendo o mesmo esquema com 520, a gente vai achar um resultado de 92,51%. Ou seja, já pulando a etapa que a gente tem que procurar na tabela. Como a gente está querendo achar o peso médio entre as duas e qual a probabilidade de uma parada desnecessária, a gente vai ter que pegar esses dois valores, as duas probabilidades que dá entre as duas, e subtrair esse valor. Sendo assim, a gente vai encontrar 92,43, que vai ser o nosso resultado que dá a probabilidade de uma parada desnecessária. Resolvendo a letra B do número 3, professor, vamos dar continuidade. Se a máquina se desregulou para 500, qual a probabilidade de se continuar a produção fora dos padrões desejados? Ou seja, o próprio exercício já falou, se ela for inferior a 497 ou superior a 520, ela será interrompida para ajuste. O valor que foi nos dado foi 500 gramas, ou seja, agora a gente vai tratar de uma unidade, de uma amostra. Na verdade, a gente não vai tratar de uma amostra ao todo, a gente vai tratar de uma unidade de todas as amostras. Ou seja, então a gente não vai usar mais o erro padrão, a gente vai usar um número fixo, que no caso é o 10, que foi dado no exercício 1. Resolvendo esse cálculo, vai dar que o resultado foi menos 0,3, transformando isso para probabilidade, vai dar 38,21%. Fazendo de P2, a gente vai fazer o mesmo esqueminha, porém a gente vai usar o 500 também, e não o 512,8, que é do exercício anterior. Aqui, ó, exercício anterior. Resolvendo, vai dar o valor exato de 2, e transformando esse valor exato de 2 na tabela, a gente vai ter um valor negativo de menos 97,72. Sendo assim, esse valor é menor que 520. A gente vai precisar transformar esse valor. Sendo assim, a gente vai fazer a subtração de 100% menos 97,72, que vai dar um valor exato de 2,28. E logo após achando esse valor, a gente faz a somatória de P1 e P2, por conta que a gente quer achar o quanto que a máquina se desregulou para 500 e qual que é a probabilidade de continuar a produção fora dos padrões desejados. Sendo assim, a gente soma as probabilidades, o P1 e P2, e a gente vai encontrar o valor de 40,49%. Esse foi o meu exercício. Muito obrigado aí, professor. Utilizei o Excel aqui como forma de apresentação.